Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antony Ling e hoje converso com Gabriela Tenório sobre cidades gentis. Nascida em Juiz de Fora, Minas Gerais, mora em Brasília desde 1974. Arquiteta e urbanista, mestre e doutora pela FAU-UNB, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. Desde 1996 é professora da FAU-UNB, em regime de dedicação exclusiva, atualmente na área de urbanismo. É criadora e coordenadora do CEP, Centro de Estudos de Espaços Públicos, da FAU-UNB. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas ao final da nossa conversa. Para apoiar o Caos Planejado, acesse www.caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Responsive Cities Institute, co-criado por OSPA e ELA. Une arquitetura, tecnologia e empreendedorismo em ecossistema de debate, tanto profissional quanto acadêmico. Entendemos que no século XXI, escolas são empresas e empresas são escolas. Nesse contexto, as cidades podem ser constituídas sempre envolvendo a educação em sua aplicabilidade concreta, configurando as cidades responsivas. Em breve nas redes sociais. Gabriela, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer poder conversar contigo depois de a gente ter participado do mesmo painel do evento do CAU DF. E queria abrir a nossa conversa com uma pergunta mais conceitual, baseada na sua pesquisa. O que é um edifício gentil? O que é arquitetura e urbanismo gentil? Obrigada, Antony. O prazer é todo meu de estar aqui. Foi uma honra dividir o painel contigo também lá no evento do CAU. E obrigada pelo convite. A história do edifício gentil veio porque eu dou uma disciplina optativa na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília que se chama Avaliação de Pós-Ocupação de Espaços Urbanos. E aí a gente estuda casos concretos, né, de espaços públicos em Brasília, mais do que tudo, mas às vezes algum estudante é de fora e quer fazer na sua cidade de origem, mas normalmente em Brasília, porque a gente vai a campo, a gente faz levantamento e tudo, e ao final a gente termina, né, como toda avaliação de pós-ocupação, com recomendações para a melhoria daquele espaço, para que ele possa atrair e reter mais pessoas no dia a dia, no cotidiano. Esse é o nosso objetivo nessa disciplina, que os espaços públicos sejam ocupados, sejam vivos no cotidiano, não apenas em eventos. E aí acaba que, fatalmente, uma das coisas que aparecem como problemas nesse diagnóstico dos espaços que têm deficiência em atrair as pessoas, que as pessoas não gostam de permanecer neles porque se sentem inseguras, porque não têm domínio do espaço todo, ou porque não tem atrativo, ou porque não oferece nenhuma atividade que lhes interesse, geralmente passa também pela análise do que está acontecendo ao redor, ou seja, os elementos que delimitam esse espaço, as interfaces desse espaço com a parte construída, ou seja, de edifícios, né? E aí nas recomendações fica assim, eliminar os muros, né, diminuir os afastamentos, tornar os térreos mais interessantes, com permeabilidade visual e tudo. Só que numa realidade implantada, fazer esse tipo de recomendação, às vezes para que se consiga depois, né, alterar isso é muito complicado. Então, mas tudo bem, os estudantes entendem que essa interface é importante para que quando estiverem desenhando cidades e espaços públicos, consigam pensar no que vai delimitar esses espaços. Mas eu pensei, gente, isso vai demorar muito. A gente trabalha com educação, a gente quer ver se os resultados das nossas pesquisas têm um efeito um pouco menos demorado. E aí eu pensei que, é uma realidade. A grande maioria dos estudantes de arquitetura, quando se formam, a grande maioria vai trabalhar com um projeto de edifícios, né, com construção, e não com a construção de espaços públicos, com desenho de espaços públicos. Então eu pensei uma forma de sensibilizá-los para essa ideia de que há escolhas que você faz quando você projeta um edifício que podem ser mais ou menos benéficas para o espaço público imediatamente fronteiriço a ele. Então, eu denominei essa minha pesquisa, né? Desde então, eu introduzi esse conceito do edifício gentil nas disciplinas, desde 2017, e que tem a sua antítese, que seria o edifício hostil. Então, a gente tem alguns termos semelhantes, assim, né? Como a gente tem a arquitetura, a gentileza urbana, né? Que a gente escuta falar, tem a arquitetura hostil, que inclusive, né? O Caos Planejado já comentou sobre isso em alguma das suas explicações, falando sobre essas decisões de colocar espetos, né, nos bancos ou fazer alguma coisa desconfortável para impedir a permanência das pessoas, tá? Então a arquitetura hostil tem um pouco dessa ideia que é muito de intervenções imobiliário urbano, né, algumas coisas que são da própria gestão dos edifícios, né. Aqui em Brasília tem um exemplo que tem os pilotis, né, das superquadras, e as pessoas podem usar esses, assim, na concepção original do Lúcio Costa, o piloti dos edifícios das superquadras de Brasília seriam livres, qualquer um poderia passar, inclusive
deve permanecer ali. Só que esse não é o entendimento, né, da grande maioria dos condomínios, né, desses edifícios. E, bom, se a gente poderia discutir o porquê que tem sempre essa controvérsia do uso ou não desse térreo. A gente vai voltar lá na Jane Jacobs, que diz que qualquer espaço que você não sabe muito bem se é público, se é privado, é problema, é uma razão de controvérsia, né? Mas, enfim, a ideia pela preservação de Brasília, pela concepção toda, é que esse espaço seja livre. Então, para não ficar ruim dizendo, vocês não podem ficar aqui, tipo, saem os adolescentes da escola e ficam ali na sombra do pilotinho conversando, batendo papo, aí eles fazem o quê? Aí é uma questão da arquitetura hostil de gestão. Eles dizem, olha, eu vou lavar aqui, vou jogar água, vou lavar o chão, vocês não podem ficar. Então, assim, tem prédio que o pessoal lava o chão 3, 4 vezes por dia, porque é o artifício que se utiliza. Então, tem esses termos e tal. Então, enfim, então a ideia do edifício gentil seria essa, assim, que decisões arquitetônicas você pode fazer na interface do seu prédio, para que ele seja mais interessante, para que as pessoas que passem, não só as pessoas que dirigem ao seu prédio, mas as pessoas que passam na frente dele, né, na calçada, na frente, transversalmente, tenham uma melhor experiência. E isso independe da gente ter um monte de regras, que as cidades têm, um monte de regras que dificultam, né, as fachadas interessantes, uma boa relação da interface público-privada, e isso independe da legislação ser restritiva ou de uma série de outras coisas. Não, um monte de pontos aí pra gente conversar, né? Que você falou, justamente, né, que a arquitetura gentil, o edifício gentil, ele vai ajudar a atrair e reter mais pessoas, né? Mas a gente vê hoje, né, como os próprios exemplos que você falou, alguns prédios, algumas decisões de projeto ou até de uso do espaço, né, justamente para repelir pessoas, né? E aí, enfim, dá pra gente entrar em todo um debate em relação a preconceito, em relação à segregação do espaço, né? Como que isso é visto, né? Como, digamos assim, dialogar com essas pessoas que não querem, digamos assim, o edifício gentil, né? Porque uma coisa é ensinar os arquitetos a dizer assim, puxa, né? Vamos fazer edifícios mais gentis. Bom, de repente a gente tem um cliente que tem esse comportamento que diz assim, não, eu não quero, né? Como que a gente... Porque acho que tem uma coisa que é a adesão de projeto e outra coisa, bom, como é que a gente conscientiza as pessoas, né? A atraírem mais pessoas e fazerem seus espaços, né, mais habitáveis? Essa é a pergunta, né, de 100 milhões de dólares. Ou seja, a gente tem, assim, convencer os arquitetos, para mim, é um primeiro passo do meu métier ali como professora, né, educadora e tudo mais, porque a gente percebe que mesmo os arquitetos, muitas vezes, não têm noção dessa consequência das suas ações. Tanto que eu contei essa história lá, né, na palestra do CAL, que depois que eu dou essa aula, tem estudantes que falam assim, meu Deus, eu vou ter que voltar e refazer todo o meu projeto de PA, porque, assim, isso jamais foi colocado para mim como uma coisa a ser considerada na concepção arquitetônica, né, aquela coisa, do limite do lote para dentro, o que está valendo, e é isso que interessa. Só que tem, né, escolhas que você pode fazer respeitando toda a legislação, enfim, que você poderia tornar o edifício menos hostil, ou seja, aquele edifício que mais desagradável para a cidade, né, o edifício hostil, como é que você pode fazer isso? Então, um primeiro passo na minha concepção é isso, assim, abrir os olhos, colocar essa lente para os arquitetos terem a consciência das possíveis consequências de suas decisões projetuais. Nem mesmo muitos arquitetos estão cientes dessa situação. Exatamente. Então, é aquela coisa assim, o problema do espaço público não é meu, é do espaço público, é da calçada do limite do lote para lá, tem que ser interessante, tudo sim, mas o que acontece no limite para o lote como interface é fundamental também para essa experiência do pedestre. E é uma coisa muito interessante, as pessoas não se colocam no lugar dos pedestres, como se os pedestres fossem um alienígena que chegou na Terra, sabe assim? Aí falou assim, é para as pessoas quem, cara, palha? As pessoas somos nós. Você gosta de passar em frente de que tipo de edifício? Que tipo de rua? Pronto, o artigo de vocês, as ruas bonitas, né? Quais são as melhores ruas que você gosta de passar? O que elas têm? Que arquitetura é essa? Que atrai, que gera interesse, que gera prazer, que dá vontade de você ir lá, não só para passar, mas para ser destino. Por que essa arquitetura não pode ser a sua? E aí, eu acredito, né? Esse foi o mote de tudo isso. Se o arquiteto está convencido de que há escolhas que ele pode fazer em prol de uma vida pública melhor para a cidade dele, é um primeiro passo para ele tentar ter argumentos para conversar com o cliente, ou pelo menos ter um ferramental ali, uma caixa de ferramentas, de opções, que, claro, elas têm uma gradação, da mais hostil para mais gentil, tem alguma coisa intermediária que numa dessas você consegue emplacar com um cliente, com um empreendimento, com alguma coisa dessas, né? Então, assim, eu acho que no primeiro momento é isso, mas, claro, a gente tem muito preconceito, a gente está crescendo nas nossas
nossas cidades com bairros homogêneos, o que torna tudo pior, né? Então, a gente está criando bairro só para um grupo social, e aí esse grupo social somos os eles são sempre uma ameaça, e aí, assim, não interessa. Então, há uma desconstrução enorme a ser feita. Mas, assim, o meu ponto de partida era abrir os olhos para a nossa classe de acesso, sabe? Que Perfeito. Muitas vezes eu vejo isso dentro da faculdade, a pessoa está perto de se graduar e diz assim, como que eu não tinha percebido isso antes, não tive uma aula como essa, né? Então, eu fico bem feliz. Não, legal, entendi. Então, talvez para exemplificar um pouco para algumas pessoas que estão ouvindo, né? Eu acho que um dos fatores, ou uma das características que podem levar a edifícios mais gentis é a famosa fachada ativa, né? Que eu acho que é um termo, assim, que começou a pegar, né? Não sei por quê, que virou uma moda boa, eu diria assim, né? E aí uma pergunta para você é o seguinte, bom, para inclusive explicar esse termo, né? O que é a fachada ativa? A fachada ativa é suficiente para tornar um edifício gentil, né? E o que mais a gente poderia considerar, né? Aqui, infelizmente, a gente não tem os recursos visuais para mostrar para as pessoas, né? Mas como que a gente poderia descrever, né, essa relação entre o edifício e a cidade? Essa coisa a ideia da fachada ativa, ela remete a uma rua comercial em que você vai caminhando ao longo de uma fachada contínua, porque uma avenida comercial, uma rua comercial, se beneficia da contiguidade, né? Você não vai andar 10 metros na frente de uma loja, aí tem um espaço vazio até você ter mais 5 metros na frente de outra loja, não é assim que a lógica da rua comercial acontece, né? Então, remete a isso, a você caminhar ao longo de uma fachada que lhe oferece coisas para você ver, ou serviços e produtos que lhe interessem, né? Então, a gente entrando e saindo das lojas, ou seja, essa fachada ativa também não é só um plano interessante, mas ele é um local cheio de portas em que você entra e sai, né? E tem uma relação direta com a calçada. Então, você sai dali e dá diretamente na calçada. Então, para isso, é o primeiro princípio ali, que na verdade a ideia do edifício gentil eu coloco ali 8 princípios. O primeiro é que o edifício esteja no nível do solo onde ele se assenta. Então, assim, a gente precisa acompanhar a calçada. Se a gente começa a nivelar de tal forma que eu preciso subir muitos degraus, né, ou um monte de barreiras para alcançar um determinado térreo, mesmo que um térreo que pode estar nivelado de um lado, mas não do outro, ou então em nenhum deles, eu posso até estar numa galeria comercial, mas eu já saí do espaço, eu não estou mais no espaço, eu não estou mais na calçada. Então, idealmente, esse edifício acompanha o terreno e ele vai abrindo suas portas para a calçada. Enquanto isso, o pedestre vai tendo essa experiência, ele pode nem olhar, né, não está interessado em nada, mas o trajeto dele vai ficar mais interessante, menos penoso, ele vai achar, enfim, vai ser mais seguro, né? E então tem esses benefícios. Agora, fachada ativa é uma coisa que acontece em ruas de comércios e serviços. A gente sabe que não é a maioria das ruas de uma cidade, né? A maioria das não dá para você ter todos os térreos de uma cidade de comércio e não tem gente para comprar tudo isso. Então a gente tem sim, até porque a cidade precisa oferecer espaços diferentes. A gente fala que a cidade é o berço da diversidade. Você tem que ter rua movimentada, você tem que ter rua do burburinho e tem rua tranquila. Então, assim, a ideia é que a cidade ofereça a escolha, né? E aí nem sempre a gente tem as ruas residenciais, nem sempre a gente tem. Então, a maioria dos térreos de uma cidade não são térreos comerciais. Então, como é que a gente traz esse conceito para uma rua que é residencial? De que forma a gente consegue fazer uma interface no térreo para que ela possa ser interessante para você passar na frente? Porque o que a gente tem visto ultimamente é muro, né? Então, a gente tem um edifício residencial recuado por duas principais razões que são as alegadas. Primeira, a segurança, segunda, a privacidade, né? Naquele exemplo das ruas bonitas, a gente tem ruas, né? Edifícios residenciais de ruas coloniais, né? Inclusive, que tinham aqueles artifícios as janelas voltadas para o espaço público, mas elas num nível um pouco elevado, porque uma vez que você entra no edifício, você tem alguns degraus para você poder ter a relação direta, de certa forma, mas com uma certa preservação dessa privacidade. Então, você não tinha recurso. Então, a gente tem muitas soluções interessantes de relação mais ou menos direta, mas que alimente o espaço público com os residenciais. A cidade colonial é cheia deles, mas mesmo quando você tenha, por exemplo, um recuo frontal que não seja enorme, que você tenha grades, como em várias ruas do Rio de Janeiro, você pode passar por uma rua residencial e que você está vendo o que está acontecendo no térreo daquele terreno, por meio de uma permeabilidade visual ou por um afastamento desse térreo, mas que acontece alguma coisa ali, que você tem a possibilidade de ver e de acompanhar. Então, isso também traz, de certa forma, não é uma fachada ativa no
sentido de uma coisa comercial, mas é uma fachada permeável visualmente que acompanha o seu trajeto enquanto isso. Isso me lembrou, quando eu visitei Amsterdã, e lá tem muito isso, né? As casas são contínuas, né? Contíguas entre si, são no alinhamento e são muito estreitas. Então, normalmente tem uma portinha e tem uma janela que dá assim, para a sala de estar da pessoa, né? Então você tá caminhando na calçada, olhando assim, a pessoa na sala, assistindo televisão, e aí passa, o outro tá lendo, já jantando, né? Então, assim, é uma diferença gritante, né? Culturalmente falando, em relação a essa que eu vou chamar aqui de falta de privacidade, né? Mas contato do cidadão com a cidade, né? E eu acho que isso, de certa forma, tá muito atrelado, né? Essa ideia, né? De, bom, o quanto a gente quer ficar para trás de um muro, né? Ficar para trás de né? Voltar a casa para os fundos e não para frente, né? Que talvez, sei lá, alguém em Amsterdã fosse achar um absurdo, né? E eu acho que, assim, olhando principalmente para as cidades antigas, você falou das cidades coloniais, né? Se a gente pega exemplos de cidades europeias ou mesmo dos nossos centros históricos, né? A gente tem essa permeabilidade, a gente tem essa vida na rua, né? Essas fachadas ativas, tanto residenciais como comerciais. Como que isso desandou, né? Como que as cidades começaram a se tornar menos gentis, né? Qual que é a sua interpretação desse fenômeno? A gente em arquitetura tem dois tipos básicos de estudo, né? Quando a gente recorta assim a realidade, a gente tem a arquitetura como consequência e a arquitetura como causa. Então, a arquitetura como consequência é quais foram os fatores que nos foram levando a esse tipo de bairro em que você tem os edifícios completamente dando as costas, e claro, a legislação foi permitindo isso, né? O Caos Planejamento fala isso o tempo todo. O que aconteceu na sociedade brasileira, né? Vamos falar só da nossa, que foi levando a esse tipo de resultado. Esse é um tipo de estudo, que não é o tipo de estudo no qual eu foco a minha atenção. Então, eu foco minha atenção no seguinte: a arquitetura está lá. Uma vez que ela foi construída, qual é o impacto que ela traz na vida das pessoas? E aí esse impacto pode ser de diferentes ordens, né? Pode ser um impacto na parte prática da cidade, nas questões funcionais, pode ser um impacto na questão bioclimática, né? Nas questões de conforto e qualidade do ar e um monte de coisas. No caso, eu tenho esse impacto, eu estudo esse impacto na vida das pessoas, especialmente nos espaços públicos, em termos da sua possibilidade ou não de atrair gente variada e gente sem, né? Então, assim, ou seja, o que interessa aí. Então, eu foco meus estudos mais nesse sentido. Então, eu tenho minhas conjecturas, assim, eu acho que o fato de você segregar e ter bairros não só mais residenciais do que misturados, ou seja, assim, monofuncionais, só para moradia é uma coisa, e só para um tipo de moradia é outra coisa. Então, você está reforçando uma estrutura de grupo que tende a ter medo da própria sombra, ou seja, não consegue vislumbrar que o espaço público pode te dar a oportunidade de ver pessoas diferentes, com funcionamentos diferentes, e que você não precisa interagir com ninguém está obrigando você a ser amigo das pessoas, mas ter a oportunidade de ver pessoas diferentes, em diferentes esferas, sabe? Já te permite a desativar os mecanismos de fuga, de medo, de rejeição, de qualquer uma dessas coisas que, claro, no conflito com pessoas diferentes, elas acabam surgindo. Então, o espaço público, para mim, é um grande misturador, e aí quando você não oferece a oportunidade de pessoas diferentes acessem esse espaço público, porque tudo ao redor é a mesma tipo de pessoa, você não favorece essa diversidade. O quanto você acha que, assim, digamos assim, a falta de contato leva a uma impressão ainda pior de mais gente no espaço público? O que eu quero dizer com isso, né? Talvez alguém que more na Avenida Paulista, em São Paulo, tenha muito menos preconceito, né? Ou aceite muito mais essa vida urbana do que alguém que mora, não sei, numa superquadra em Brasília, entende? Que não está acostumado a descer do elevador do prédio, né? E ver um monte de gente, né? Ao seu redor, né? Ou que mora, sei lá, num subúrbio residencial, estilo Alphaville, né? E assim, nada contra essa preferência até. Eu digo bem, né? Bem transparente, assim, cada um tem um gosto, né? Mas me parece que a forma como as nossas cidades foram crescendo, foram induzindo cada vez mais as pessoas a terem essas preferências, vivendo de forma isolada e, por sua vez, né? Tendo cada vez, reforçando essa visão, né? E aí, o que eu fico curioso, né, em relação à sua pesquisa é que você é de Brasília, né? E eu acho que quem não é de Brasília e quem estuda, tenta entender a cidade de uma forma mais crítica, né? Vê essa questão do modernismo e do plano piloto e da divisão de funções como
talvez um exemplo do que não fazer nesse sentido, né? Então, talvez onde eu esteja querendo chegar com a minha conjectura aqui, com a minha pergunta, é assim, no estudo de Brasília, né, o quanto o fato de ser Brasília, né, você acha que leva as pessoas a se comportarem dessa forma, né, de serem mais, terem mais resistência a pessoas no espaço público, a pessoas ao seu redor, né? Talvez esse seja um ponto de partida interessante aí pra gente conversar. Tá bom, legal. Eu sei que o Mário já no podcast dele já explicou, né? Brasília é todo o Distrito Federal, a gente entende Brasília como todo o DF, realmente a nossa pesquisa é assim, embora Brasília seja a denominação da região administrativa onde tem basicamente a área tombada, né? Enfim, tem outros núcleos próximos que estão na área tombada, mas enfim, a gente tem a real. Mas nesse caso eu vou falar então do plano piloto mesmo, né? Do desenho do plano piloto, nesse caso, onde a gente tem basicamente as superquadras, que tiveram uma certa concessão ali no plano piloto, desses dois únicos jeitos de morar que o Lúcio Costa disse que era seis sobre pilotis, 6 pavimentos sobre pilotis e as casas isoladas. Acabou que as casas isoladas viraram para outros bairros, né? Para Lago Norte, Lago Sul, com umas raríssimas exceções que não pesam nessa história. E aí ele colocou edifícios de 3 pavimentos sobre pilotis nas quadras 400 e fez edifícios em fita, né? Casas geminadas nas 700. E com a evolução da cidade, o comércio local que não podia ter moradia, mas a pressão foi sendo grande, que na Asa Norte, o comércio local que tem 2, 3 pavimentos, tem kitnets ali, inclusive aqui na Asa Norte, onde tem a Universidade de Brasília, eu moro na Asa Norte, a gente tem uma população de gente mais jovem, justamente porque tem essa forma de morar que é kitnet, que tem até em subsolo da comercial, o pessoal mora lá, isso traz essa diversidade, né? Então a gente tem alguma diversidade que veio surgindo com a evolução da cidade, na Avenida W3, que era para ser uma avenida só comercial, a gente também tem uso misto e tal, nesses edifícios. Então, a gente tem essa separação bem clara, a gente brinca, né? Diga-me onde moras, eu te direi quanto ganhas, né? Que é bastante assim, porque é tudo muito, muito parecido. Mas, apesar disso, apesar da história do plano piloto ser assim, a gente tem as áreas públicas livres abertas, a gente não tem muitos muros em alguns lugares, e aí, por mais crítica que a gente faça ao nosso modernismo, a gente, em Brasília, está crescendo pior do que o plano piloto. É impressionante. Então, assim, ao invés de pelo menos fazer igual o plano piloto para ele ficar, pelo menos mantém como tá, né? Você viu que eu falei lá naquele evento do CAL, que a gente tem que preservar Brasília para nunca mais fazer nada parecido de novo, para a gente olhar e falar, tá vendo isso aqui? Pronto, não precisamos fazer de novo, mas enfim, a lição não é muito bem aprendida. Então, a gente está crescendo muito pior, com muito mais muro, com muito mais segregação. Mas o fato da gente estar com esses grupos homogêneos aqui, o que traz em termos de tolerância para a gente no espaço público? A gente tem aquela coisa do excessivo bem-estar, sabe assim? Você abre a janela e você tem o verde, aí não, tem um barzinho agora na comercial. Isso aqui não era para ter bar. Aí começam vários conflitos. Claro, tem bar que exagera, a gente sabe, em qualquer cidade, não é só aqui em Brasília. Mas tem uma tolerância baixa também de algumas pessoas para qualquer coisa. Então, assim, muitas vezes, qualquer coisa é um problema, sabe? Sendo que Brasília cresceu, a gente tem uma diversidade também, especialmente o comércio local, que traz, né, movimentação e tudo, e, enfim, gente diferente para poder estar ali. Então, assim, esse excessivo bem-estar trouxe muita baixa tolerância da população das superquadras, né, com relação a isso, assim, a ter gente, olha, né, tá acontecendo isso. Então, muitas vezes você vê assim, prédio dentro, aí o preço, né, pro prédio que dá para comercial local é o preço do apartamento, um prédio que tá dentro da superquadra é outro. Então, essa coisa do zoneamento, de você estar isolado, né, dentro da sua superquadra, do seu muito, né, do seu excessivo bem-estar, né, que essas são as palavras de uma cronista aqui do Correio Brasiliense, a Conceição Freitas, traz um pouco dessa coisa, na minha opinião. Entendi. Essa era a impressão. E aí uma pergunta em relação a isso, que eu tirei aqui da sua tese de doutorado, que eu não sabia desse caso, né, mas eu queria que você contasse aqui pra gente o que foi a Praça Jandaia em Águas Claras. Pronunciei certo? Certo, a Praça Jandaia. Águas Claras é um dos bairros, é o bairro mais denso que tem aqui em Brasília, né? E aí, quando, no começo tinham, enfim, umas pontas, assim, vários condomínios, daqueles condomínios, assim, de muitos apartamentos, mas com todas as benesses, assim, no térreo, né? Piscina, quadra de esporte, área de lazer e tudo. Mas ao redor desses condomínios, uma ponta, assim, tinha algumas praças. E uma das primeiras praças a serem urbanizadas foi a Praça Jandaia. E essa praça foi uma iniciativa dos moradores na época que fizeram, enfim, alguém se organizou, fez um projeto, e isso foi nos anos 2010, né? Eu acho que foi isso daí. Eu acho que foi por aí. Você deve estar com a tese aberta assim, já me esqueci, acho que é a quadra 205. Enfim, e aí tinha esse nome, Praça Jandaia, e aí eles conseguiram fazer um projeto, que antes era assim,
assim, não tinha nada, né? Era tipo uma área oval que não tinha nada, e aí tinha uma construtora que era responsável por vários dos prédios que estavam sendo construídos ali, e essa construtora bancou esse projeto dessa praça. Então, puseram umas palmeiras, enfim, palmeira, né, gente? O povo adora palmeira, não faz sombra nenhuma, mas o povo gosta, enfim. E aí puseram uma fonte no meio, um mobiliário urbano com encosto e tal, e um anfiteatro. Ora, no começo de Águas Claras, que é uma cidade densa, com poucos destinos, né, de área livre pública, aquela praça, enfim, estava bonitinha, estava arrumada, dava pra você ir lá passear, você ficar sentado e tal. Então, assim, se a intenção dos moradores era ter uma praça para eles, né, para quem morasse ali ao redor, essa intenção se frustrou. O que é uma coisa que eu discuto na tese é assim, as pessoas às vezes quando se organizam para criar um espaço público, que a gente sempre louva muito a iniciativa popular, né, para poder construir, ativar espaços e tal, é muito legal desde que elas não achem que aquele espaço vai ser o quintal delas, porque uma vez que você trabalha e cria um espaço público, é igual um filho, é para o mundo, é para quem for usar. Claro, tem regras, né, porque espaço público é qualquer coisa. Então tem coisas que são admissíveis, outras não, mas assim, as admissíveis não são as que estão na sua cabeça, né, assim, só a minha vizinhança que vai poder usar, só gente conhecida pisa aqui, né, não é assim, mas enfim, construíram a praça e ela ficou legal, e aí então ela começou a atrair pessoas de fora, e aí claro, aí vieram as pessoas que punham só automotivo e ficavam até mais tarde, aí de manhã cedo encontravam garrafa de bebida, encontravam camisinha, e aí enfim, ficaram muito incomodados com essa situação, e aí fizeram um abaixo-assinado lá, enfim, e conseguiram que a administração fosse lá e soterrasse o anfiteatro e destruísse a fonte, ou seja, a ideia era, vamos tornar a praça menos atraente para não trazer essas pessoas, porque com certeza, na opinião daquelas pessoas, quem está usando de uma forma errada a praça não é de nós, não é daqui. Deve ser gente fora, porque aqui só tem gente que sabe fazer tudo certo, né? Então, assim, não foi feito um estudo, não foi feito um levantamento, ninguém foi exatamente observar que práticas eram essas, e a administração gastou dinheiro público para fazer isso, né? Então, eu falo lá, inclusive, que isso não é menos grave por não ter sido ela que desembolsou para fazer a praça, né? Poderia ter usado isso de uma outra forma. Então, isso acaba denunciando um pouco, eu uso como exemplo para mostrar assim, primeiro, por que será que mesmo tendo piscina, quadra de esporte, playground, tudo num ambiente controlado do condomínio, né, onde só tem gente que se conhece, com tudo bem mantido, né, muitas vezes muito mais bem mantido do que você tem no espaço público, primeiro, por que eles resolveram se organizar para criar um espaço público? Então, assim, na raiz do meu entendimento é porque o espaço público é um bem inestimável, por mais que as pessoas não racionalizem isso, faz falta você ter um espaço público, sabe, um lugar onde você pode ir e encontrar com as pessoas de uma forma relaxada, você não tem que abrir a porta da tua casa para quem você não conhece, você pode estabelecer um primeiro contato com uma pessoa de vista num espaço completamente neutro, que é um espaço público, e se não der certo, você não vai levar essa pessoa para sua casa, né? Então, assim, pelo menos por isso já valeria a pena, tá? Mas, de repente, fizeram a praça para valorizar seus próprios imóveis, tá valendo, tá tudo bem, né? Mas só que uma vez que ela tá pronta, ela não serve a você, ela é um espaço público. Então, tinha essa coisa que me interessava também, né? Por que as pessoas têm esse condomínio e ainda assim fazem questão de ter um espaço externo público próximo à sua residência? E a outra coisa era aquela coisa de você, me chama a atenção de como os brasilienses, muitos deles se relacionam mal com gente diferente no espaço público, não sabe? E uma das minhas crenças é que é falta de prática, é falta de você conviver, não precisa, é isso que a gente fala da copresença, né? Estar no mesmo lugar que gente diferente, não precisa ser amigo, não precisa conversar, não precisa falar o bom dia, mas olhar e ver que você não está na sua bolha, que tem gente diferente e que está tudo bem, e que essas pessoas não é porque elas são diferentes que elas são uma ameaça. É por isso que eu gosto tanto de espaço público central, porque bem ou mal, todo mundo tem alguma coisa a fazer no centro da cidade, e de repente numa praça como a Praça de Jandaia, tem gente que não tem muito o que fazer por lá, e talvez você não encontre um microcosmo daquela sociedade naquele espaço, mas em espaços centrais, você costuma encontrar. E todo mundo que tem dinheiro, que não tem dinheiro, que tem estudo, que não tem estudo, em algum momento tem que fazer alguma coisa no espaço público. E para as pessoas poderem estar nesse espaço público com conforto, com interesse, se sentindo seguro e podendo ficar mais tempo, né, o espaço público tem que ajudar, né? Então, assim, o que está ao redor desse espaço público tem que ajudar. Então, voltando um pouco para a história do edifício gentil, assim, os edifícios que estão configurando esse espaço público poderiam ter esse papel também de tornar a experiência boa, né? Sim. Não, esse caso da Jandaia me chamou muita atenção, porque no ano passado teve um caso semelhante em São Paulo, em Alto de Pinheiros, né, que também é um bairro, digamos assim, homogêneo, exclusivamente residencial, com pessoas, digamos, com falta de prática em espaços públicos, né? E a comunidade ali do bairro conseguiu se organizar para gradear uma praça, a Praça Pôr do Sol, ao custo de R$650 mil da prefeitura, por um motivo semelhante, né? Bom, tem, sei lá, música alta, tem atividades que não gostamos naquela área e tudo mais, né? E aí, enfim, a praça que enchia de gente, hoje, como você pode imaginar, tem bem menos pessoas usando, né? Apesar de ser um espaço
espaço público e não do bairro, né? A minha pergunta é, bom, qual seria digamos assim, o caminho ideal, né, para endereçar essa questão quando há, digamos assim, atividades que passam um pouco do limite, misturado com atividades que são totalmente naturais de uso do espaço público, mas que, colocadas no mesmo saco, são todas proibidas, né? Talvez como em ambos esses casos, né? Como é talvez um exercício de observação, né? Talvez tirando alguma coisa da sua pesquisa, para endereçar essas situações. Olha, Antônio, eu acho que é conhecer esse espaço e estudar. É você gastar um tempo para entender o que está acontecendo lá. Então, eu acho que você precisa ir nesse espaço, você precisa contar a gente, você precisa fazer mapeamento, mapa comportamental, você precisa ver as atividades estacionárias, ver que tipo de práticas acontecem lá e você estudar isso de forma a entender assim, tá bom, eu posso ter, digamos, né, aquilo que você falou, às vezes tem práticas consideradas normais, né, aceitáveis, e tem coisas que realmente não são. Essas que não são, com que frequência ocorrem? Que grupos em que lugar da praça elas ocorrem? Que grupos que protagonizam essas ações? Estão ameaçando outros grupos? Porque o que a gente fala é o seguinte, uma praça tem que receber indivíduos e grupos e todo mundo tá bem, sem nenhum grupo constranger o outro. Você não precisa pertencer a outro grupo. Eu posso estar sozinha, né, uma mulher sozinha no banco, cochilando. Se eu tô conseguindo fazer isso, a praça tá mandando muito bem, o espaço público tá mandando muito bem. E eu posso estar com o meu grupo e outro grupo pode estar me constrangendo. Então, não tá mandando bem, tem alguma coisa que tá acontecendo. Então, a gente precisa estudar. Tem muita coisa com relação ao espaço público. Como todo mundo usa cidades, todo mundo tem um certo conhecimento assim, de espaço público. Sabe aquele senso comum? Eu já fiz muita pesquisa com gente perguntando assim, o que precisa para essa praça? Policiamento. Nossa, essa é uma das respostas mais comuns quando eu pergunto para um morador, o que precisa para essa praça? Ai, policiamento, sim. Ela tá muito insegura. Aí, assim, e aí eu continuo fazendo as perguntas e eu pergunto para a pessoa assim, se você estiver no espaço público e vendo que tá tendo ronda ostensiva de policial, você se sente bem ou preocupado? Porque assim, se tá no espaço público, você tá tranquilo, não tá nem vendo policial, sabe assim? Você tá tranquilo. Agora, se você vê o pessoal rondando e fala, ai, alguma coisa tá acontecendo aqui, sabe assim? Eu fico preocupado. Eu também fico, e a maioria das pessoas diz, realmente, alguma coisa tá acontecendo. Pra ter um batalhão assim, de choque na praça, alguma coisa vai acontecer, não era pra estar ali, né? Exatamente. Então, assim, tem muito senso comum, sabe? Assim, muito lugar comum que a gente precisa desmistificar. E assim, se a gente for ver que a gente tem que desmistificar uma coisa que a Jane Jacobs, né, aquela escritora lá de 1961, que ela dizia o seguinte, é muito comum as pessoas acharem que as pessoas de bem, entre aspas, né, as pessoas de bem não estão usando esse espaço porque os traficantes tomaram esse espaço delas, então eles não estão deixando a gente ocupar. E aí ela costuma dizer o seguinte, olha, tem, assim, normalmente algumas práticas começam a acontecer no espaço público porque o espaço público está se mostrando interessante para essas práticas, ou seja, não é que um uso está expulsando o outro, claro, depois que isso se instala, há um círculo vicioso, né, mas assim, até esse uso se instalar, até alguém observar e pensar assim, eu acho que aqui é um lugar bom para minha prática, digamos, ilícita, é porque já estava tranquilo, não era usado, era um negócio afastado, segregado, com baixa utilização. Então, a gente precisa entender quais eram as razões, ele não está tendo uma utilização mais frequente antes disso, né? Então, é para isso que a gente precisa estudar, então, e fazer esses levantamentos todos. Uma das coisas que a gente primeiro observa é o espaço, o desenho do lugar tem a ver com isso, ou seja, a gente está tendo esse tipo de uso porque o contexto do bairro ou a interface que dá para esse espaço, ou o próprio espaço, a gente fala contexto, interface, lugar, estão falhando, a arquitetura está falhando, a arquitetura entendida assim, né, como, enfim, o espaço construído, desenhado, está falhando em alguma coisa? A gente está com problema de permeabilidade visual, a gente está com problema de vigilância informal, porque o espaço está totalmente encerrado em si próprio, a gente está com problema porque o espaço é encerrado, ele é segregado, ele não é passagem para lugar nenhum. Então, assim, a gente foi elencando lá na tese, várias coisas para você observar. Às vezes não tem nada a ver com o espaço. Às vezes o problema é espacial. Às vezes o problema é de algum outro fator humano, enfim, das pessoas que não tem a ver com o espaço. Mas muitas vezes o espaço tem um papel nesse conflito dessa má utilização ou de má apropriação por grupos que constrangem outros. Então, o que a gente tem que fazer? Entender se tem alguma relação com o espaço e aí, ainda bem que existe um urbanismo tático, porque aí a gente pode experimentar sem gastar horrores de dinheiro e você faz e monitora, vai e conta de novo, porque também tem essa coisa, né? O governo acha que fez e resolveu pro resto da vida aquilo ali. Você tem que voltar lá. O que você fez foi suficiente e tal. Então, eu acho que a primeira coisa para endereçar esse assunto é a gente não ficar no senso comum, entendeu? A gente tem que estudar o lugar. Então, tem muitos grupos legais, vinculados ou não a ONGs ou a universidades, que têm feito esse trabalho no Brasil todo. Tem ido lá e tem contado gente, sabe? A gente precisa pisar no lugar
lugar para poder ver o que está acontecendo. Foi o que não fizeram na Praça Jandaia. Porque se de repente precisa realmente exercer a força da lei em algum momento, ou então está precisando só estabelecer uns combinados. Gente, é o seguinte, som automotivo até tal hora, porque aí tá lá a placa, tá combinado, e aí depois disso pode alguém lá e falar, não pode, né? Mas se não tem regra nenhuma também, que é outra coisa também que as pessoas acham, que espaço público não tem regra, que vale tudo, vale o que você quiser fazer. Não é assim. Então, por que é importante a gente monitorar as práticas que podem ser ruins porque constrangem outras práticas? Porque aí você vai lá, encontrei camisinha, encontrei garrafa de vodka vazia de manhã cedo na minha Praça Jandaia. Então, vamos soterrar o anfiteatro. Mas, poxa, um monte de menino brincava naquele anfiteatro durante a manhã. Então, assim, o que é mais frequente? As práticas legais, de pessoal que não está constrangendo ninguém, ou as práticas ruins? Então, por causa disso, eu vou destruir um elemento dessa praça, né? Então, a gente dá muito exemplo que o pessoal do Project of Public Spaces lá de Nova York, eles, né, são uma associação não governamental que trata isso, muito de transformar espaços públicos. Eles têm esse conceito do placemaking, né, e tal. E aí, eles dão esse exemplo do Bryant Park, que era um lugar que fica, gente, um parque no meio, né, de Nova York, aquela coisa super densa, que não está sendo usado. O problema não é de contexto, o problema não é de interface, o problema é do lugar. Então, o que está acontecendo lá? Então, enfim, na década de 80, estava sendo tomado por traficantes de drogas, eles contam essa história. Fizeram todo esse levantamento, que não era uma coisa muito frequente se fazer. Drug dealers, consumo de drogas, enfim, todos os usos que constrangiam outras pessoas de usar. E quais foram as recomendações? Que é aí que a gente chega, depois de tudo a gente recomenda, né? E aí a gente testa, né? Por isso que eu estava falando do urbanismo tático. A gente pode testar antes de fazer uma coisa definitiva, como, por exemplo, fizeram em Times Square. Vamos testar. Deu certo? Beleza, agora vamos fazer um piso definitivo e tal. E aí, quais foram as recomendações? Grade? Muito pelo contrário. As recomendações para você poder tornar um espaço menos à mercê daqueles grupos que constrangem os outros é tornar o espaço atrativo para todo mundo. Então, quanto mais gente for usar esse espaço por maior período de tempo, os usos que constrangem os outros vão encontrar um outro canto miado para ficar, né? E aí você vai tornar aquele espaço mais interessante. Mas para isso, a gente precisa educar, né? A participação popular é muito boa, mas existe educação para tudo. Então, assim, a educação do que é a essência do espaço público. O espaço público não é seu, não é porque está na frente da sua casa que ele é seu. E, claro, não é porque ele é espaço público que ele comporta qualquer prática. Essa educação tem que ser feita. Então, assim, porque muitas vezes a participação popular, né, tanto na construção de um espaço, quanto na decisão do que fazer com um espaço que se considera ruim, pode ser muito excludente. E muitas vezes ela é excludente. Então, o que acontece? Num exemplo como esse que você deu, a comunidade imediatamente ao redor, que, claro, é imediatamente afetada, porque se é a vizinha da praça, ela vai ter voz. Mas, assim, você tem que dar voz para todo mundo que usa aquilo. Todo mundo que usa aquilo tem que ter a voz no mesmo nível. E isso normalmente não acontece. Porque é difícil você buscar essas pessoas para opinar, né? Você acaba tendo mais facilidade de conversar com quem está nas vizinhanças. E, às vezes, a vizinhança pode ser excludente, ainda mais se ela for homogênea. Sim, perfeito. Isso que você falou me lembrou de uma coisa, né? Que, por exemplo, se tem uma atividade ilícita, tráfico de drogas, né? Às vezes, o argumento de muitas pessoas é de que o espaço está levando ao tráfico de drogas, né? É quase que uma relação inversa, assim, ou equivocada, né? De causalidade para destruir seus espaços públicos, né? Que, enfim, quando a gente para pensar um pouquinho, não faz o menor sentido. Mas, Gabriela, você falou, contar pessoas, observar o lugar, né? E eu vi que na sua tese de doutorado, você usou uma metodologia, né, para avaliar diferentes espaços públicos, e ali você elencou também diversas outras metodologias, né, usadas por outros pesquisadores. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Assim, alguém que está ouvindo, que quer fazer a avaliação de um espaço, né, por onde começa, vai no pps.org, pega aquela referência, né? Como que você pode nos guiar em relação a isso? Bacana. Tem muito método legal de você fazer levantamento de espaço público, né? O Project for Public Spaces tem eles chamam de Place Audit, né? Eu aprendi com eles, fiz o curso lá. O Yangel tem outro também, né? Um pouco da diferença entre a história do Yangel, do Gale Architects, Gale People, né? Que eu acho que eles se denominam agora, é que eles costumam trabalhar mais para governo e tal, mas enfim, são métodos de você olhar para um espaço que ou ele está deficiente ou ele
ele poderia ser ainda mais vibrante, né? O objetivo sempre vai ser que o espaço público tenha gente variada, gente sempre, como eu coloco na tela. Assim, tem muita gente na hora do almoço, depois ele morre. Então, não, só tem executivo, também não é um bom espaço. Tem que ter um pouco de tudo, claro, dado o contexto, né? Então, no espaço mais de vizinhança vai ter mais crianças, espaço mais central vai ter menos criança, mas de última análise é bom que tenha um pouco de tudo e que não morra às 6 da tarde da sexta-feira e volte a abrir, né, acontecer alguma coisa às 8 da manhã da segunda-feira. Então, tem que ter pessoas, tem que ter gente variada, gente sempre. E falar que o espaço público bem sucedido tem que ter gente, é tipo falar do edifício gentil, assim, tem muito estudante de arquitetura que fica assim, eu gosto muito dessa praça, assim, mas praça é pra quê, né? É um espaço público para as pessoas. Tá lindo esse banco, esse design, esse desenho de piso, aí não tem ninguém na praça. Então, é uma praça bem sucedida, né? Não, por quê? Porque não tem gente. Primeiro tem que ter gente, mas enfim. Então, o objetivo dessa análise dos espaços é que tenha gente variada e gente o tempo todo, assim. Claro, de noite vai ter menos gente, mas proporcionalmente ao longo da semana, você nunca tem um espaço morto, vazio, que vai dar medo de você passar e tudo mais. Então, essa é a forma de você fazer aproveitar. E aí, as formas de você poder fazer essa análise de um espaço que poderia ser mais útil, né, à comunidade, oferecer mais coisas, aí eu estudei muita gente que propunha coisas, né, com relação a como que o desenho dos lugares poderia ajudar isso, né, porque tem uma linha que acha que a arquitetura não tem muito a ver com isso. Tem essas três, você falou dessa, do determinismo arquitetônico, né, então, a pessoa nunca pensou em traficar drogas, mas ela olhou para aquela praça e pensou, essa praça está me inspirando, acho que agora eu vou mudar de profissão. Não, né, não é por aí, né, a arquitetura não está mandando você fazer nada. E por outro lado, a arquitetura, você não funciona independente do que o espaço te constrange ou te favorece, né? Então, o espaço tem um papel aí na tua vida, né? O espaço pode ajudar ou dificultar certas práticas. A arquitetura é um campo de possibilidades, como a gente fala lá na FAUNB, né? Eu trago muitas das coisas que eu aprendi com o meu mestre, que foi mestre do Mário Pacheco também, Frederico de Holanda. Então, você sabe que a arquitetura tem alguma coisa a ver, né? Então, para ajudar esse espaço, eu juntei essas várias sugestões que vários autores bem consagrados, e hoje continua muita gente bacana falando sobre isso, mas eu percebi que tinha algumas coisas em comum, eu fiz esse cruzamento, e aí esse método que eu proponho na tese, ele tem 5 passos. O primeiro, assim, escolhendo a praça, vamos conhecer esse lugar. Como é que eu chego lá? Como é que eu chego de transporte público? Como é que eu caminho? Como é que quais são as coisas que me permitem acessar esse lugar? E quando eu tô lá, né, o que tem ao redor? O que ele oferece? Então, a gente faz um levantamento. E o contexto onde ele está? É um bairro como? O bairro oferece destinos, atrações, então eu não fico só olhando para o espaço e falar, então tá faltando banco, vai põe um banco. Vai resolver? Não vai resolver. Porque às vezes você precisa entender a posição daquele lugar na cidade como um todo. Então a primeira coisa é você, enfim, entrar um pouquinho na história do contexto e do espaço. Em seguida, você precisa ir no lugar para contar gente. Você precisa viver aquele espaço. Porque você não pode chegar lá numa terça-feira à tarde e falar, então, vazio. De repente, das 17 horas começa uma feira que você não vai saber qual é e que toda terça-feira tem e que vai acontecer alguma coisa. Então você precisa acompanhar essa dinâmica. Então não tem nenhum trabalho sobre espaço público que prescinda de você ir e fazer um levantamento em loco, de você vivenciar, de você conversar com todo mundo, com o comerciante que abre a porta para aquele lugar, com o ambulante que está lá, com a pessoa que está lá com o filho na gangorra, você conversa enquanto ele está. Então a gente faz entrevista para entender um pouco dos usuários, mas eu gosto muito de observação sistemática sem você se envolver com as pessoas. Eu gosto de contar fluxo de pessoas, eu acho que é fundamental para você poder saber se é um lugar de passagem, e de você ver o comportamento das pessoas. Eu brinco que as pessoas mentem, sabe? Tipo aquela coisa do Dr. House, assim, as pessoas mentem. Por quê? Porque às vezes você tem uma pessoa que está num determinado lugar e você sabe que o melhor lugar para piquenique não é aquele onde aquele grupo está, é um outro. Só que no outro já tem um outro grupo lá, mas tinha espaço para a pessoa fazer o piquenique ali. Aí você pergunta, por que você está fazendo piquenique aqui? Eu faço essas perguntas, eu chego nas pessoas e falo. Eu tento ser, né, não muito invasiva, mas eu fico curiosa, eu quero saber, né? E com isso eu vou aprendendo das escolhas. As pessoas são muito inteligentes. Elas não fazem nenhuma escolha sem critério. De localização. E a localização das pessoas nos lugares informa muita coisa. E aí eu perguntando, por que vocês estão fazendo piquenique aqui e não estão fazendo lá? Onde claramente é um lugar mais interessante. Aí a pessoa vai dizer assim, não, é porque, sei lá, vai dar uma desculpa qualquer. Porque provavelmente poucas pessoas vão dizer, porque eu não quero misturar com aquela gente que já tá lá. Ninguém vai falar isso. Poucas pessoas, eu já tive alguns entrevistados muito sinceros, mas poucas pessoas vão se comprometer a falar isso. Então eu gosto de observar, porque observando eu acabo tirando muitas conclusões. A literatura também ajuda a gente a focar nisso. Então a gente observa e em seguida a gente avalia. Para aquele tipo de espaço, né, a avaliação da vida pública tá bom o número de pessoas que está frequentando, tá pouco, tem um grupo dominando o outro, eu só vi adolescente, não vi idoso, nananana. Então a gente faz uma avaliação se tem gente variada ou gente sempre, se tem atividade para as pessoas fazerem. Em seguida a gente vai avaliar o espaço público. E aí que tem uma série de
de itens que a gente tem que treinar o olhar para ver. Primeiro, o lugar é cheio de barreiras, sabe assim, cheio de degrau, cheio de desnível. Todos os espaços públicos, historicamente, que são afundados ou que são elevados, sempre a gente tem mais dificuldade de apropriação. Um local cercado de muros, sempre vou ter mais dificuldade de apropriação. Um local inóspito em termos de conforto térmico. Então, tem uma série de itens que a gente vai avaliando para depois poder, por exemplo, aqui em Brasília, tem itens que são insolúveis. Uma praça, a esplanada dos ministérios, nunca vai ser um espaço de apropriação cotidiana, porque o contexto da cidade e as dimensões daquilo e o que acontece de atividades no redor fazem com que a esplanada dos ministérios seja um espaço que não vai ter apropriação cotidiana, vai ter uma apropriação simbólica. O gramado, né, da esplanada, porque as calçadas ao redor dos ministérios tem os quiosquezinhos e poderia ter até mais, e tem uma certa vida cotidiana ali, mas também a vida que é de 8 a 6, né, e morre depois também. Então, aí você começa a ver coisas que são insolúveis ou coisas que você pode fazer alguma coisa por elas. Então, por exemplo, no caso lá de Nova York, uma praça que está rodeada por densidade, gente passando o tempo todo. Então, o problema é da praça mesmo. Então, tem que fazer alguma coisa só na praça. Agora, tem lugares que a praça tá linda, mas tá no cafundó. Ninguém se esforça tanto só para ir num lugar lindo, né? Então, às vezes, tem problemas insolúveis. Então, aí a gente termina com as recomendações como toda avaliação de pós-ocupação. Então, primeiro a gente dá uma estudada sobre o espaço, tenta vivenciá-lo, em seguida a gente levanta a utilização pelas pessoas, tanto o fluxo de pedestres quanto o comportamento delas. Em seguida, a gente avalia se essa vida pública ela está deficiente, se tem grupos dominando, se ela está oferecendo insegurança ou não, ou se ela está fraca ou positiva. Depois a gente analisa o espaço, né, para ver o que o espaço tem de positivo ou negativo, para referendar aquelas práticas que a gente viu, e em seguida a gente faz as recomendações, vendo quais são as coisas que na avaliação do espaço foram as mais negativas, e a gente tenta fazer essas recomendações para tentar superar esses problemas os possíveis, né? E aí fica aquela coisa, depois que você faz isso uma vez, você depois bate o olho em projetos de espaços públicos e você já sabe, assim, cara, essa praça aqui tá gigante para esse bairro que ela tá, isso nunca vai ser ocupado. Ou você fala, nossa, essa praça aqui do lado disso aqui vai ser ocupada por uma população homogênea. Então, sabe? Então, assim, o bom da avaliação de pós-ocupação é que depois você acaba tendo insights para novos projetos, tentar não repetir aqueles erros. As recomendações, elas podem ser, isso vários autores dizem, assim, até que ponto as minhas recomendações, uma autora que está lá nos Estados Unidos, o Yang que é da Dinamarca, né? Então, até que ponto algumas recomendações podem ser universalizadas. Em muita medida, muitas delas. Interessante, muito interessante. Gabriela, a última pergunta antes de eu passar para as perguntas dos apoiadores. Você falou assim, essa praça, seu último comentário, né, que uma praça talvez numa escala pode ser muito grande e tudo mais, mas eu acho que esse é um tema que acho que a Jacobs, inclusive, já tratou, em relação a praças, de forma geral, serem sempre positivas, né? Então, acho que essa é uma noção que talvez a maior parte das pessoas vão falar, né? Vão dizer assim, você quer mais praças na sua cidade? Sim, né? Políticos, né, gestores públicos sempre vão dizer assim, não, quanto mais praças melhor, quanto maiores as praças melhor, quanto mais, né, assim, nunca parece que colocar uma praça vai ser mal visto, né? Realmente. Ou, né, fazer uma praça maior do que ela vai ser algo negativo, né? Qual a sua impressão em relação a isso, né? Porque imagino que deva ter aí algumas condicionantes, né? Bom, como que é essa praça, tamanho, não sei, né? E talvez o caso de Brasília seja ainda mais emblemático em relação a isso, dado, né, o tamanho das áreas verdes. Mas eu queria te ouvir sobre isso. Essa pergunta é bem legal. Assim, a gente brinca que na arquitetura, né, tem a história desse movimento moderno que menos é mais, né? E aí a gente tem a impressão, e Brasília traz muito isso, que quanto mais áreas livres públicas, mais você vai ter gente no espaço público, mais você vai se apropriar de tudo. E não é verdade. Aí eu brinco também que, com relação à criação de áreas públicas, menos é mais também. Quanto menos áreas públicas muito mais bem qualificadas, primeiro você dispersa menos as pessoas no território, você concentra mais pessoas, com mais chance delas serem variadas nesses espaços, e considerando os nossos governos, a gente gasta, com os poucos recursos que a gente tem menos espaço para você direcionar os recursos de manutenção. Então, uma outra história que eu contei também na tese é umas praças do Recanto das Emas, que é uma região administrativa aqui em Brasília, e era assim, eu pego a reportagem do jornal, do Correio Brasiliense, uma leitora reclamando, tem uma sessão lá, grita geral, assim, olha, eu levo meu filho para uma pracinha aqui, mas não tem nada, só tem um monte de área livre sem nada. Vocês podiam pôr uns parquinhos, alguma coisa interessante e tudo, né? Aí, qual foi a resposta da administração? Só faltou a pessoa dizer assim, minha filha, se você não sabe, no Recanto das Emas tem 37 praças e estão sendo providenciadas mais umas 13. E aí eu falei assim, gente, será que essa mulher está reclamando de barriga cheia? Uma localidade com quase 50 praças e ela está reclamando que não tem espaço? Aí eu fui lá no Google ver qual é a das praças
do Recanto das Emas. Ela está coberta de razão, não tem nada. Então, assim, você criar uma praça, criar um espaço público, não é um retângulo verde no meio de um bando de casinha. Não vai resolver nada. Então, assim, você não tem nenhuma infraestrutura, nenhum atrativo, áreas superdimensionadas para os bairros residenciais que são, né, monofuncionais e com baixa densidade, só casa unifamiliar. E aí você não tem manutenção e fica aquele bando de área sem nada. Então, assim, eu acredito que exatamente, as pessoas querem muita praça, mas aí quando a praça não é usada, as pessoas têm medo, né? É melhor ter menos praças, ruas muito vibrantes, ruas com muito espaço para pedestre, porque esse é o principal espaço público. Então, assim, eu advogo muito por fazer ruas interessantes, porque, e aí praças conectadas por ruas muito legais, que você possa ter também permanência, né? Um dos grandes problemas que a gente trouxe com essa coisa do modernismo é a coisa da rua que não tem atividade ao longo dela, só leva um polo para o outro polo. Aqui no GDF, a gente tem, inclusive, a denominação das vias de ligação, aí o Mário vai falar bem, vias de atividades. Eu quero morrer com essa denominação. Como assim vias de ligação? São vias que, pela sua denominação, elas não se comprometem em ter nada ao longo dela. Imagina o IPK, né? O índice de passageiro por quilômetro de quem está usando transporte público numa via de ligação. Por que o transporte é caro e ineficiente? Porque você não tem o que fazer ao longo dessa via. Então, assim, eu acho que dentro dos espaços públicos, os melhores investimentos deveriam ser em ruas bem interessantes, cada vez mais humanizadas, voltadas para os pedestres, e em determinados momentos você ter algumas praças. E eu acho que não tem que ter essa porcentagem toda, sabe? Porque não funciona. Porque você dispersa as pessoas, você não consegue manter, aqui em Brasília a gente não consegue manter, né? Claro, a gente consegue manter nas superquadras, porque não é só, você sabe, não sei se você já sabe, mas se você pegar o IPTU de todos os moradores de uma superquadra e pegar o preço de manutenção dos 85% de área livre pública, não paga. Você traz dinheiro de outros moradores, de outras localidades, provavelmente. Só para manutenção da área pública. Para manutenção da nossa área pública. Teoricamente, está cobrindo muitas outras coisas. Exatamente. Você, que lindas superquadras funcionam. Sim, mas se você for falar para o morador da superquadra, olha, o seu IPTU tem que quadruplicar para você continuar tendo essa benesse, eu quero saber a grita que vai dar, né? Então, eu concordo com vocês. As pessoas falam, é mais área, mais praça, mas menos é mais. Parece um contrassenso, mas é o que a literatura mostra, é o que a evidência empírica mostra, que nossos estudos vão mostrando. Quando você tem espaços mais concentrados e ruas muito legais ligando esses espaços, você tem uma cidade muito mais chance de ter uma vida pública saudável, uma comunidade que se reconhece, que vai, sabe, borrando um pouco dessas fronteiras, nem que seja para ver o diferente nesses... Eu acho que uma das cidades que mais me encantou nesse aspecto das praças, que eu acho que vai bem na linha que você falou, é Londres. E ela tem muita vida na rua e ela é pipocada, assim, com pracinhas e, né, parques que alguns são grandes, mas não tão grandes, né? E que as pessoas realmente usam no dia a dia, né? Para tomar um café na praça, vai brincar ali, aquela coisa assim, 24 horas, né? Acho que é uma das que mais me fascinou, assim, nessa relação com o espaço público. Mas vamos lá. Vou passar para a pergunta dos nossos apoiadores, tem várias aqui. O Mário fez algumas. Então, ele diz o seguinte: há uma problemática similar com relação aos espaços públicos que se formam nas áreas informais. Temos espaços que a comunidade usa com certa frequência durante o dia, como crianças brincando, mas no período noturno tem-se casos de usuários de drogas, cenários que repassam certa sensação de insegurança. Mas também tem uma questão de ser uma área informal. Muitas vezes a iluminação pública não existe. Como que nós, enquanto cidadãos, e no caso arquitetos, podemos ajudar com isso? Uma das vantagens que a gente percebe, a gente acaba lendo, né, no desenho desses espaços informais, são espaços bem articulados e que não são superdimensionados, né? Então, a gente tem essas aqui, sei lá, aqui em Brasília, a gente tem alguns, como o Estrutural, por exemplo, o Santa Luzia, né? Você tem uns espaços, assim, para você poder ir lá. O que acontece? Eu acho que esses problemas, enfim, a arquitetura não vai solucionar alguns problemas sociais mesmo, né? E aí, nos assentamentos informais, não sei que tipo de intervenção pode acontecer. Eu acho que um mínimo de urbanização e aquelas ações comunitárias, né, que aqui em Brasília a CODAB levou adiante, de poder, pelo menos, estruturar alguns espaços públicos, e sim, a iluminação pública é importante, ou incentivos até alguns equipamentos que possam trazer essa vida noturna, podem ajudar nisso, né? Mas se de repente é uma comunidade que é marginalizada e que tem um índice de criminalidade maior, não vai ser só o espaço público que infelizmente vai resolver isso, sabe? Eu não tenho solução muito para isso não, mas eu acho que essa história de junto com a comunidade, se alguém quiser fazer uma intervenção de fora, né, ou trazer algum tipo de apoio de material e de dinheiro para poder transformar mesmo o espaço que hoje não tem estrutura nenhuma, em algo que as crianças brincam, que criança brinca em qualquer lugar, né? Assim, mesmo na escala
escassez, as crianças se inventam, e você poder trazer um mínimo de benefício para aquele espaço é uma ação positiva para a prática, digamos, pelo menos para a prática diurna poder acontecer de uma forma mais digna, mais legal, né, tenha restrito aquela comunidade. Mas fora a iluminação e o policiamento para que outras pessoas possam usar, se a gente tem algum problema que realmente da desigualdade social, que acaba sendo fruto mesmo dessa nossa sociedade segregada, a arquitetura não vai resolver isso, não. É a mesma coisa do determinismo, assim como a gente não vai, isso aí já foram os utópicos, né, século XIX, tentando criar uma cidade muito linda, do tipo, olha só que praça linda, eu vou largar essa vida de crimes, porque eu estou inspirado por essa arquitetura, né, então nem para um lado nem para o outro, né, a gente lamenta e tenta fazer o melhor dentro do que é possível, dentro do que já se conhece, que ajuda a favorecer essa apropriação pelas pessoas. Vou indicar aqui para o Mário e também para os ouvintes o episódio que a gente gravou com a Esther Carro, que é uma arquiteta e líder, né, do Jardim Colombo, em São Paulo, que mobilizou a transformação de um lixão em parque, né, na sua comunidade. É um caso super, assim, importante, né, para ser reconhecido, e que justamente essa questão de envolvimento da comunidade fez muita diferença. Próxima pergunta também do Mário, né? Você citou o exemplo de investimentos privados que podem melhorar a gentileza das cidades. Você tem algum exemplo de investimento privado feito com essa intenção, que você aprove, e características positivas foram feitas nesse sentido? Agora pensando assim, especificamente não, Mário, mas eu vejo várias propagandas, sabe, de empreendimentos imobiliários, que você vê que não está só mostrando o prédio ou as áreas internas daquele empreendimento, mas você vê que a rua, sabe, assim, a calçada em frente, ou, sabe, vamos melhorar esse espaço público aqui ao redor, assim, você vê que pelo menos na renderização, né, na imagem, você vê que há uma extensão daquele empreendimento do espaço público. E eu já vi vários, assim, aí eles dão essa denominação gentileza urbana, né? Só que muitas vezes quando você vai ver, que bom, ótimo, né? Acho que a gente não pode jogar fora a criança com a água da bacia, tá? Já é alguma coisa, já é algum passo. Nem que seja para dizer, estou valorizando o meu empreendimento, mas muitas vezes isso é uma forma de, inclusive, mascarar alguma coisa que o próprio edifício é um condomínio fechado, ele tem um monte de muros, ele não está contribuindo em nada para o bairro, né? Ao redor, ele está interiorizando todas as atividades. Então, assim, acaba que tenta, alguns deles, não todos, alguns realmente têm até realmente uma relação bem legal mesmo. A gente fica feliz de ter isso. Agora eu não estou conseguindo pensar em nada para te dizer concretamente, mas tem empreendimentos que às vezes fazem tudo isso pelo espaço público, mas que, no fundo, quando você vai olhar a sua interface com o espaço público do edifício, geralmente condomínios residenciais ou empresariais também, aí você chega, tem 1000 cancelas, tem leitura biométrica, tem todas as barreiras para você chegar lá, mas a calçada está com a pedra portuguesa encerada, linda e nivelada. Aquela coisa, né? A maioria dos empreendimentos lançam imagens do prédio de um ângulo que ninguém nunca vai ver, aquela imagem de helicóptero, né? E duvido e raramente colocam a foto do acesso da pessoa que vai ter todos os dias, né? Que é tipo um portão com uma guarita. Nossa, Antônio, isso não é só para os empreendimentos, assim, quanto dessas revistas de arquitetura que está divulgando um projeto específico, também. É o contorno do prédio contra o céu, sabe? E eu fico procurando imagem do nível do pedestre, do outro lado da rua, para ver como que é isso, porque é só assim que eu vou realmente ver qual é a contribuição desse edifício, né? Então, é muito sintomático que as próprias imagens de divulgação de um projeto não estão relacionadas com a rua, porque a rua não interessa para um projeto. E é isso que eu tento falar para os alunos, assim, a rua tem que interessar, a rua é um primeiro, né, ponto, assim, do seu projeto. Pergunta da Luciana: é gentil uma praça cercada? Qual a sua opinião sobre o tema? Não, de forma alguma. Assim, às vezes tem aquela coisa de você ter alguns espaços. Eu fico me perguntando o que realmente um espaço cercado está resolvendo, né? Aqui em Brasília, por exemplo, tem o Parque da Cidade, que ele é enorme, e tem uma cerca nele todo. Mas se não tivesse a cerca, o que realmente ia mudar? Porque você pode entrar nele a qualquer hora por aquelas entradas, ele não é restrito, né? Então, pode ser que de repente você tenha em alguns momentos alguma parte cercada para preservar alguma vegetação, para cuidar de alguma coisa, assim, mas eu acho que os espaços públicos têm que ser abertos, eles têm que ser permeáveis, você tem que poder passar por eles, e quanto mais você puder passar na diagonal, sabe, não só naqueles portõezinhos que eles são indicados, quanto mais você puder perpassar por várias diferentes trajetos ali dentro, mais esse espaço vai estar vivo, mais ele vai estar seguro, e mais interessante ele é, porque de todos os lados está vindo gente, passando gente, e você vê que você não está sozinho, assim. Então, quando você delimita, você cria uma área morta ao redor dessa delimitação, né, que como você não tem
impermeabilidade para entrar no espaço público, você já criou aquela área morta e que já prejudica, inclusive, não só a vida na praça, porque aí dentro da praça, próximo da grade, fica uma área, sabe, estanque ali, meio água parada, sabe aquela coisa, quanto quando você está andando ao redor, na rua que compõe essa praça, está andando ao redor de grades, é uma sensação bastante desagradável de você estar andando ao redor de uma barreira, né? Não é, gente. Gabriela, eu vou colocar o link depois. Eu escrevi um artigo alguns anos atrás, intitulado Cercar espaços públicos é errado em todos os sentidos imagináveis. Então, tô bem categórico. Adorei o título. Na minha defesa aí, que vai, acho que em linha com a tua defesa. Vamos lá. Mais 2 perguntas, você tem tempo? Tem, vamos lá. Mário, novamente. Bom, e nesses casos dos problemas de espaços públicos com pouca urbanidade que entendemos ser insolúveis, o que fazer, como agir, né? Há casos em que devemos até reduzir ou remover esse espaço? Olha, Mário, você sabe que eu já fiquei pensando sobre isso. Então, tem algumas coisas que são insolúveis, né? Eu falei assim, horrível, né? Parece que a coisa não tem solução nunca mais. Mas tem algumas coisas que você olha e fala, olha, não vale a pena a gente ficar tentando gastar, sabe, investir nesse determinado espaço. Ele vai ser um espaço simbólico, ele vai ser um espaço para grandes comemorações, para eventos combinados, né? Coisas marcadas, e vai ser aquilo, né? Vou dar mais uma vez o exemplo das nossas grandes áreas livres, na Esplanada, ou no Eixo Monumental aqui de Brasília, né? Então tem alguns espaços que vão ser esses espaços, assim, de apropriação muito específica em determinados trechos, né? Mas tem alguns lugares que eu vejo que as pessoas investem, e eu falo, gente, por que a pessoa fez esse negócio aí, sabe? E tem outros locais muito mais interessantes, com muito mais propensão a dar mais certo em outras localidades de Brasília do que aqui. Eu vou dar um exemplo que me incomoda. Atrás o Mário vai saber quem é de Brasília, atrás do Teatro Nacional, então o Teatro Nacional está desativado, que é né, enfim, nem vou comentar, está desativado há mais de uma década. O Teatro Nacional, ele tem uma frente para a plataforma rodoviária, que tem, enfim, é difícil chegar também, ele tem uma passarela para você chegar e tudo, ele não é fácil de você acessar. E a parte de trás dele dá para a esplanada dos ministérios. E é um grande bolsão de estacionamento, que também é uma coisa que é a morte do espaço público, é bolsão de estacionamento, a gente não comentou aqui, mas eu vou fazer a seguinte, pelo amor de Deus, gente. Bolsão de estacionamento nunca mais, a gente tem que eliminar todos e colocar estacionamento junto com o sistema viário e cobrar por ele, né? Mas enfim, é péssimo também. Aí tem o bolsão de estacionamento e atrás tem um nada, é uma grande área sem nada, ou seja, não tem nenhuma interface, já está distante da face do Teatro Nacional. E aí investiu-se ali numa praça, eu vou colocar entre aspas, porque a praça, ela não é um desenho de piso, que você pode dar um move, sabe assim, de 3 metros para lá, que ninguém vai perceber que você moveu, então ela não é uma praça, ela é um desenho no chão, ela não tem existência tridimensional. E aí eles gastaram com calçamento, com banco, plantaram um monte de ipês, e claro, quando os ipês estiverem grandes e florirem lindamente de amarelo na nossa seca, vai estar cheio de gente ali tirando foto enquanto os ipês durarem. Depois, que não for mais instagramável aquele pedaço, vai ficar aquilo ali para nada. Então, assim, foi um investimento, fico perguntando, quantos, as praças do Recanto das Emas, por que ninguém foi lá e plantou ipê numa daquelas, ou numa na Ceilândia, sabe? Então, tem alguns lugares que você, pela experiência, você olha e fala assim, quem é que vai sair de onde estiver para ficar aqui, nesse lugar? Quem é essa pessoa? Né? Porque uma coisa, isso até pode acontecer se o espaço oferecer uma coisa que não existe em nenhum outro lugar. Então, o espaço é um destino mesmo. Mas ali, mais o espaço no vazio da esplanada, então, ali houve um investimento que, para mim, simplesmente você tinha que, sabe, assim, descosturar aquilo ali e investir em outro lugar, sabe? Então, tem o que eu digo insolúveis, assim, que nunca vão ter uma apropriação cotidiana e tá tudo bem. E tem aqueles que a gente acabou investindo num lugar que não vai dar certo, mas se a gente já tivesse um pouco de conhecimento sobre dinâmica de espaço público, a gente nunca teria proposto aquilo lá em primeiro lugar, teria gasto esse dinheiro em lugares mais interessantes, né? E aí, o que fica de lição para esses espaços? Quando a gente for projetar novos bairros, quando a gente for projetar novos espaços, para a gente poder olhar para aquilo e falar assim, olha, estou projetando isso aqui, esse espaço aqui não tem a menor cara de que vai ter apropriação cotidiana. Não, mas eu quero, eu vou bancar. Na minha nova urbanização aqui, nesse novo bairro, a gente vai bancar isso aqui. Isso aqui é um local mesmo para... Vai bancar, porque vai pagar e não vai usar, sempre. Então é isso, você ter a consciência, você estudar os espaços existentes te ajuda a ter a consciência de não reproduzir aquilo ingenuamente, né? Porque a história está aí para ensinar e a gente não aprende nada com ela, porque a gente não estuda os assentamentos prévios, nem a própria Brasília, que é super nova, e a Brasília cresce pior do que ela foi, e a gente já tem as críticas ao que ela foi, mas ela tem coisas boas. Essas coisas você não vê, você só vê as piores coisas pioradas. Então, tem uns insolúveis que a gente fala, tá bom, vai ser simbólico e tá tudo bem, vamos pra frente, e tem outros que, mas por favor, se a gente for fazer um próximo, que seja consciente do gasto e do ônus que aquilo vai trazer para a administração pública em termos de manutenção,
inundação e... Gabriela, eu tô rindo sozinho aqui, porque o seu comentário último foi um gancho perfeito para a última pergunta do André, que é: qual a sua opinião do Parque Burle Marx em Brasília? O Parque Burle Marx é o cinturão verde que separa, né, ali atrás o fim da Asa Norte, ali as 900 Norte, do bairro Noroeste, que se pretendia ser o bairro ecológico e tal, quando surgiu e tudo, e aí é um bairro cheio de superquadras, mas dentro da concepção de superquadra, é uma superquadra piorada. Então, a gente tem as superquadras originais do plano piloto, que tem seus problemas, mas elas têm várias qualidades. Aí a gente piorou um pouco quando a gente foi para o sudoeste, e a gente piorou mais ainda quando a gente foi para o noroeste, sem falar que a gente fica reproduzindo uma coisa que enfraquece o nosso desenho original, né? E o Parque Burle Marx, que vai ser um parque cercado, né, André? Pegando ali o gancho da pergunta. Essa eu nem sabia, eu achei que ia ser aberto. Oi? Eu acho que ele vai ser cercado. Bom, agora eu posso estar falando bobagem, desculpa. Mas, não sei, enfim, hoje ele está cercado, né? Eu acho que ele tem uma função ali de ecossistêmica ali por conta da queda, né, de água superficial para ele poder reter aquilo lá. Acho que ele tem essa função também, né? Então, porque a gente tem um problema sério aqui na Asa Norte de inundação e tudo, né? Apesar da cidade ser toda verde, cidade de jardim, impermeável, mas enfim, a gente tem problemas gravíssimos quando chove aqui na Asa Norte, e uma das razões é o noroeste, né? A construção, a impermeabilização lá e essa água encarregada aqui para a Asa Norte. E aí, então, acho que o parque tem um pouco dessa função, porque acho que tem umas estruturas dessa, né? Mas assim, gente, a gente já tem o parque da cidade, que é um parque gigantesco, tem um monte de coisa legal acontecendo, né? E aí a gente tem um outro parque aqui, que vai ter, eu acho que uma das funções do Parque Burle Marx é justamente essa coisa de você poder separar o fim da asa para não juntar com o tecido do noroeste, para poder você manter ainda, eu acho que tem um pouco desse preceito, você manter a história do avião, sabe? Do desenho original de Brasília, embora a gente saiba que as 900, que são as quadras mais a oeste, né, do plano piloto, elas tenham avançado, assim, uns lotes que não ficam muito regulares, mas eu acho que tem um pouco dessa ideia de cinturão verde, de ficar ao redor. Mas é isso, a gente tem mais investimentos em um parque no bairro, né, na região administrativa mais beneficiada por áreas livres públicas, e a gente tem o restante todo da população do Distrito Federal sem ter um espaço com essa qualidade nem de longe nas proximidades. Você vê a Ceilândia, que é a nossa maior população, não tem nada nem parecido, né? Então, são as escolhas de quem tem mais poder, né? Mas eu acho que também tem essa questão do desenho. Não sei se ele vai ser cercado ou não. Eu acho que ele tem essa função ecossistêmica que é importante, né? De você ter um trecho dele que é para reter um pouco dessa água para infiltração, né? Essas bacias de infiltração. Mas em termos de, né? Você já tem as superquadras e tudo mais, as superquadras do Noroeste, mais um parque ainda, abundância na abundância na abundância, e aquela história das prerrogativas do plano diretor, vamos dividir os ônus e os bônus, não funciona aqui na cidade. Gabriela, foi um imenso prazer te ter aqui no podcast, te agradeço muito, foi uma honra conversar contigo. Eu queria te convidar desde que a gente se conheceu ali no painel, e queria te deixar aí com a palavra para as considerações finais. Anthony, muito obrigada pelo espaço, a honra foi toda minha, a gente admira muito o trabalho do Caos Planejado, a gente como professor, né, indica para os estudantes, a gente lê os artigos, a gente se sente assim, respaldado, sabe? Quando a gente fala algumas coisas, a gente vê que, né, tem uma plataforma que busca trazer uma linguagem que favoreça também essa assimilação de conceitos, a gente sair do lugar comum, sabe? Tem muito lugar comum, assim, senso comum, perdão, muito senso comum que não se confirma na realidade, né? E eu acho que o Caos Planejado ajuda muito isso. Então, para mim, é uma honra muito grande estar aqui, ainda mais junto, né, com os estudantes da FAO, né, pesquisadores da Faculdade de Arquitetura da UNB também, me senti muito acolhida, e agradeço esse espaço de compartilhar um pouco das coisas que a gente pensa e tenta trazer para os futuros arquitetos e urbanistas, assim, como é que a gente vai transformando o mundo, né? Você tem o seu papel aí na divulgação do conhecimento, a gente está lá na sala de aula, a gente procura tentar incutir na formação dos novos arquitetos a preocupação com a diversidade, a preocupação com a cidade para todo mundo, com o espaço público sendo o principal elemento misturador da sociedade, e daí a gente espera que, a partir disso, eles, nas suas práticas, tragam isso, né, para o aprimoramento da cidade. Então, é um pouquinho da contribuição que a gente acredita que consiga dar, tomara que consiga mesmo. Muito obrigada. Sensacional, valeu!
Nesse episódio, conversamos com Gabriela Tenório. Na descrição desse episódio, você encontra o link para as referências citadas ao longo da conversa. E se você gostou desse conteúdo e é um amante de cidades, seja apoiador do Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir centenas de artigos e todo o conteúdo que produzimos e faça uma doação para apoiar o nosso trabalho, para nos ajudar a levar essa conversa a um número cada vez maior de pessoas. Com doações a partir de R$ 25 por mês, você participa ao vivo das gravações do podcast, tem acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, a nossa biblioteca virtual com centenas de artigos e muitas outras vantagens. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Este episódio é oferecido pelo Responsive Cities Institute, co-criado por OSPA e ELA. Une arquitetura, tecnologia e empreendedorismo em ecossistema de debate, tanto profissional quanto acadêmico. Entendemos que no século XXI, escolas são empresas e empresas são escolas. Nesse contexto, as cidades podem ser constituídas sempre envolvendo a educação em sua aplicabilidade concreta, configurando as cidades responsivas. Em breve nas redes sociais.